Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô vindo aqui para explicar para você que quer saber qual é o melhor perfil da empresa para fazer uma revisão tributária. Mas antes disso, eu preciso explicar para você que está nos assistindo que qualquer empresa de qualquer regime tributário, ela pode ser um perfil para fazer um trabalho conosco na Estúdio Fiscal de revisão tributária. Então, eu estou falando que uma empresa do Simples Nacional, do lucro presumido, ou até mesmo do lucro real, seja perfil para fazer o trabalho. Na verdade, a gente pode dizer que o melhor perfil são aquelas empresas que estejam, no lucro real. E principalmente que elas tenham já um período sendo tributadas nesse regime. Pelo menos aí 3 anos, mas o ideal seria que os últimos 5 anos, os últimos 60 meses ela tivesse no lucro real. Por que disso? Porque a gente tem uma situação que se refere a como é feita o regime de apuração dos tributos, especialmente sobre a PIS e a COFINS, que a gente chama de regime não cumulativo, que é quando a empresa ela tem débitos e créditos. O que a gente diz nisso, A gente fala que toda empresa, quando ela compra produtos, insumos, então vamos imaginar uma indústria de liquidificador, Uma indústria de liquidificador tributada pelo lucro real, tendo então o seu regime de PIS e COFINS na não cumulatividade, ela tem que comprar frete, luz, pagar aluguel, comprar plástico, comprar própria matéria-prima de metal e outras partes pequenas para montar o liquidificador. E quando ela está comprando tudo isso, a própria Receita Federal, através das instruções normativas, diz que para a empresa do lucro real, regime não cumulativo da PIS e da COFINS, ela pode se creditar de cada valor que ela pagar desses itens todos que eu acabei de citar, a ordem de 9,25, sendo 1,65 para a PIS e 7,6 para a COFINS. Então, se ela comprou R$1.000 desses itens todos, ela vai ter direito a se creditar de R$ 92,50. O que acontece é que depois, imagina na indústria lá, você pega tudo isso, mistura, e por isso que eu gosto de sempre dar o exemplo da indústria de liquidificador, porque a gente imagina tudo batendo, Mas a gente junta tudo isso e na hora de vender a gente vai vender o liquidificador, ou vários, E nessa nota de saída, que é quando a empresa, ela de fato, ela leva a tributação, essa operação dela, ela também paga 9,25 sobre o preço da venda dos liquidificadores que ela fez. O que acontece é o seguinte, que se eu gastei 1.000 para comprar e fazer o liquidificador, eu vou vender ele por 2.000, por 3.000. E como a minha alíquota para PIS e COFINS, que a gente está falando aqui, é de 9,25 para a saída também, quando a gente vende, então eu vou sempre ter uma base maior na saída. Se na entrada foi 1.000, na saída, vamos supor que foram R$2.000, então quando eu sair e levar a tributação para PIS e COFINS de 9,25, eu vou ter não os 92,50 que eu tive na entrada, mas eu vou ter o dobro, eu vou ter R$195 de débito. Como é um regime não cumulativo que tem débito e crédito, como a gente estava falando, eu faço uma conta corrente, que nem uma conta corrente de banco, onde eu boto todos os meus créditos das entradas, que deram os 92,50, e boto o meu débito da saída, que deu R$185. Quando eu fizer um encontro de contas, eu vou ter o quê? Um débito ainda, porque a minha saída foi maior, meu preço da venda é maior do que da entrada, de R$92,50. O que eu tenho que fazer? Emitir uma DARF e pagar. É exatamente nessa hora que eu consigo mostrar para vocês como que a Estúdio Fiscal trabalha. Porque a gente vai olhar o que especificamente? Cada um desses itens que foram comprados, adquiridos, se foi feita a aquisição do tributo corretamente na tua contabilidade. Porque pode ser que, em razão de qualquer situação, seja ela uma má parametrização do teu sistema,
né, do teu sistema ERP da empresa, por um desconhecimento da contabilidade, por uma nova instrução normativa que a Receita tenha soltado e a contabilidade ainda não esteja atualizada, né? Ou até mesmo por uma não informação de quem lança as informações dentro do sistema, que tu acabaste não informando aquela compra, vamos supor um parafuso, uma borracha utilizado para fabricar um liquidificador, que tu compra lá todos os meses R$100 e tu não levou ele para tomar o crédito de 9,25. Então a gente vai olhar cada um desses itens que a indústria, nesse caso, está, né, comprando e que ela pode se creditar de PIS e COFINS para ver se ela está fazendo certo. E a mesma coisa na saída, a gente vai verificar se a empresa está levando a tributação corretamente, né, para pagar a PIS e a COFINS. Claro que aí eu estou dando um exemplo que fica claro de a gente entender, mas a gente pode levar isso para um comércio, a gente pode levar, então, por exemplo, um supermercado, uma distribuição de alimentos, distribuição de medicamentos ou uma autopeças, ou até mesmo uma revenda de auto, né, de carros, uma concessionária, principalmente no item lá onde ela tem a parte de prestação de serviços, de venda de peças e manutenção de carros, né? Mas também você pode levar isso para uma prestadora de serviço, como uma empresa que presta serviço de vigilância, de limpeza, né? Então a gente acaba tendo diversas formas de encontrar aí créditos e saber quais são as melhores empresas para se fazer trabalho. Lucro real seria, assim, o melhor perfil, mas como eu disse no início desse vídeo, tanto o lucro presumido quanto o Simples Nacional também pode ser feito um trabalho. A diferença é que a quantidade de oportunidades diminui. Porque uma indústria, como a gente bem sabe, ela é onde se tem a maior carga tributária em qualquer cadeia produtiva. Isso porque na indústria a gente tem os 7 principais tributos que incidem sobre a operação dela. É PIS, é COFINS, como o exemplo que eu dei das compras e venda da indústria do liquidificador. Mas se você tem ainda o ICMS, você tem o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, você tem o INSS, você tem o ICMS, né? Então a gente acaba tendo 7 tributos, né? Enquanto se a gente pega o comércio, por exemplo, a gente já não vai ter o IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado. E se a gente pega o serviço, nós não vamos ter o ICMS nem o IPI. Então a gente vai ter 5 tributos analisados. Então essa é a diferença das empresas do lucro real para cada uma dos segmentos. Quando a gente vai presumido, muda um pouquinho, porque no regime tributário do lucro presumido, você não tem muitas oportunidades de crédito quando a gente está falando de imposto de renda e contribuição social. Então acaba que a gente fica restrito a análises de IPI e ICMS, né, se for uma indústria, e PIS e COFINS em algumas situações. Porque no lucro presumido a gente tem um regime tributário para efeitos do PIS e COFINS que a gente chama de cumulativo. Ou seja, naquele exemplo que eu estava dando para vocês da indústria do liquidificador, a empresa do lucro presumido, tudo que ela compra, frete, luz, borracha, metal, né, qualquer outros insumos, ela não tem o crédito. E ela acaba tendo só o débito na saída. Só que o débito e a alíquota do PIS e da COFINS é 0,65 para PIS e 3 para COFINS. Então é 3,65. Só que ela não tem um crédito. Então, naquele nosso exemplo de antes, ela teria, né, nada de crédito e na saída 2.000 de nota fiscal emitida. Sobre os 2.000 ela pagaria 3,65. Então a gente está falando, né, que essa empresa ela teria mais ou menos em torno de R$112 que ela pagaria de tributo. E seria mais ou menos isso que, em contrapartida do exemplo que, nesse mesmo exemplo que eu dei da PIS e da COFINS na empresa do lucro real, ela estaria pagando até mais. Só que isso não dá também para levar ao pé da letra que eu estou dizendo aqui, porque a gente tem que fazer mais contas para definir qual é o melhor regime tributário para uma empresa. Mas só para você entender que no presumido a forma de pagamento do tributo da PIS e da COFINS é muito mais fácil, é simplificada. Então acaba não tendo grandes erros ou grandes descuidos, né, com
com parte do teu sistema, da parametrização do teu sistema, ou até mesmo da própria legislação, da própria instrução normativa que rege ela. Bom, então no lucro presumido a gente tem oportunidade, mas bem menos, né? No Simples Nacional, a gente até fala que uma revisão tributária no Simples Nacional, ela pode acontecer em determinados tipos e segmentos de negócio. A gente diria que são todos aqueles negócios que têm produtos monofásicos e substituição tributária. Monofásico para efeito da PIS e da COFINS e substituição tributária para efeito do ICMS, que tem, a grosso modo, a mesma forma tributária de tratamento, que é o quê? A indústria base, ela acaba pagando esses tributos PIS e COFINS e ICMS de forma concentrada, de forma até majorada por toda a cadeia. Vou dar um exemplo, Coca-Cola, né? Aqui um exemplo de refrigerante. A indústria da Coca-Cola, ela paga a tributação da PIS e da COFINS e do ICMS por toda a cadeia. Então, isso quer dizer que a indústria ela pagou, né, para PIS, para COFINS e para ICMS, o que o distribuidor pagaria, o que o comércio lá na ponta pagaria. Isso acaba fazendo com que quem vai lá na ponta comprar, né, ou vender, melhor dizendo, não vai pagar tributo disso. Então, vou pegar o exemplo no supermercado ou no próprio restaurante que você de vez em quando vai almoçar ou vai jantar. Você pede uma Coca-Cola. Aquela Coca-Cola que você está comprando ali, ela não pode ser tributada para PIS, COFINS e ICMS. E as empresas do Simples Nacional precisam retirar isso da base de cálculo delas, né? O que acontece é que no Simples Nacional a alíquota é única para pagamento do tributo, né? Você apura de acordo com o teu total de faturamento. E você, nessa alíquota única, você tem percentuais de valores que você arrecada para PIS, para COFINS, para ICMS. Então, quando você vai fazer a conta, você precisa saber qual é o valor total de Coca-Colas que vocês venderam, que você vendeu no final do mês, para você ir lá e retirar da tua alíquota, né, do Simples Geral. E aí, com base nisso, você consegue, né, fazer o teu cálculo sem pagar tributo da PIS, da COFINS e do ICMS das Coca-Colas vendidas dentro do mês para essa empresa. O que a gente faz na revisão para o Simples? A gente exatamente fazer essa análise, se foi retirada as Coca-Colas, por exemplo, né, de todos os meses que a empresa pagou tributo dos últimos 5 anos, então dos últimos 60 meses, para verificar se ela arrecadou o tributo corretamente. Então, esses seriam, né, alguns exemplos de quais são as empresas que são melhores perfis para fazer o trabalho e quais são os melhores regimes. Então, eu poderia dizer aqui, e concluindo o raciocínio, que as empresas do lucro real são as com melhor perfil, lucro presumido, segundo melhor perfil, e Simples Nacional, terceiro melhor perfil. Dando ênfase para aquelas empresas que sejam indústrias, sempre como o melhor perfil dentro de cada regime tributário. Então, a indústria do lucro real é o melhor, depois comércio, depois serviço, a mesma coisa dentro do presumido. No Simples Nacional, mais as empresas que tenham essa tributação do monofásico IST, como restaurantes, como supermercado, como farmácia, autopeças, pet shops, né? E, em consequência, né, disso, a gente também teria que analisar o faturamento das empresas. Quanto maior o faturamento, mais possibilidade ela tem de crédito. Então, diria que uma empresa com faturamento acima de 100 milhões por ano seriam perfis para fazer o trabalho no lucro real. Empresas com faturamento acima de 10 milhões por ano seriam o melhor perfil para fazer o trabalho no lucro presumido. E no Simples Nacional, empresas que tenham aí acima de 1,8 milhão de faturamento mês, até 4 até 4,8 faturamento ano, né? Então, dentro disso, a gente ainda pode tirar mais um asterisco, que as empresas que teriam um faturamento maior do que 20 ou 30 milhões por ano, do lucro real ou presumido, seriam as melhores mesmo para se fazer um trabalho de revisão tributária e conseguir valores bastante expressivos. Só para vocês terem uma ideia, aqui na Estúdio Fiscal, com os trabalhos de revisão que a gente consegue fazer,
nós identificamos uma média para empresas, né? Dentro desse perfil acima de 6 milhões ano, no lucro real, algumas até no presumido. Simples, na Estúdio Fiscal a gente não faz, né? Mas a gente tem uma média de R$573 mil de crédito por análise realizada. Claro que empresas com faturamento menor, né, com 6 a 10 a 20 milhões por ano, a nossa média não é tudo isso, é menor, mas empresas que têm um faturamento acima de 30 milhões ano, a gente consegue valores bem próximos desse. E a gente tem diversas empresas como cases de sucesso, com valores até maiores do que isso. A gente já fez trabalho em uma usina de açúcar, que a gente encontrou mais de 29 milhões de crédito. A gente já fez trabalho em concessionárias, né, de várias marcas, né, conhecidas do Brasil todo, e que a gente já encontrou 1, 2, 3, 4 milhões de reais. Nós já fizemos trabalhos para prestadores de serviços, principalmente empresas de segurança ou de vigilância e limpeza, que nós já encontramos 6, 4, 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Então, são N cases e exemplos que eu posso dar para vocês de empresas que têm valores a recuperar. Por que disso? E aí, fazendo uma introdução para a gente ir para o final, né? E obrigado por você que nos assistiu até aqui. Mas se você entender, as empresas têm uma complexidade muito grande. Hoje no Brasil, a gente está falando em cerca de mais de 170 obrigações acessórias que uma empresa precisa para se manter em compliance, em conformidade com o fisco. São mais de 100 documentos fiscais diferentes que uma contabilidade precisa entregar para a Receita para se manter em conformidade com o que a Receita pede para a empresa cumprir de obrigação, para ela poder verificar tudo que está sendo feito. São cerca de 2.600 horas gastas por uma contabilidade, por um contador, para se manter em conformidade com o fisco. Por que isso acontece? Porque todos os dias a gente tem de 36 a 40 novas normas tributárias sendo editadas ou criadas no Brasil. Isso porque a Receita está constantemente, todo dia, mudando a legislação tributária, tentando melhorar. Isso é uma verdade. Só que isso acaba complicando, dificultando a vida do contador, da empresa, que precisa se manter em conformidade com essas legislações. Tem um exemplo que eu gosto bastante de usar, que é o seguinte: de 88 da Constituição até hoje, foram mais de 300 mil normas tributárias editadas ou criadas. Dessas, 20% só estão em vigência. Dessas que estão em vigência, uma empresa precisa acompanhar em torno de 3.500 normas tributárias para se manter em compliance, em conformidade com o fisco. Aí agora eu te pergunto, tudo isso que eu estou te falando, até agora que eu falei, pode ser que a sua empresa esteja tendo que acompanhar 3.501 normas. Só que acabou de ser lançada uma nova norma tributária que impacta no teu negócio. Então passou para 3.502. Amanhã pode ser que volte para 3.501. Depois de amanhã pode ser que vá para 3.499. E esse é o trabalho que o contador muitas vezes não consegue acompanhar. E muitas vezes nem o teu sistema de ERP consegue acompanhar isso. E aí que entra a importância de contratar uma empresa como a Estúdio Fiscal para ajudar você, empresário, a tentar ter a menor carga tributária dentro do seu negócio. Obrigado por me acompanhar até aqui, espero que tenha sido relevante esse conteúdo para você. Continue nos acompanhando, se inscreve no nosso canal, clica no sininho aqui embaixo, compartilha e continue assistindo nossos conteúdos que são sempre muito ricos e voltados para você. Obrigado.